Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do nosso podcast Capital e Trabalho. É um podcast patrocinado pelo Tavares Vasconcelos, Escritório de Advocacia, em que a gente discute os grandes temas do mundo do trabalho. Queria convidar vocês para curtirem, compartilharem, espalharem esse vídeo para todos que tiverem interesse no tema que nós vamos tratar. Hoje nós estamos aqui com um amigo, uma pessoa muito especial, um advogado reconhecido que nós vamos apresentar depois, e nós vamos tratar do direito médico no mundo do trabalho, né? Depois nós vamos entrar em outras questões só do direito médico. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Mas antes de apresentar o convidado, eu vou passar a bola para a Sâmia, minha sócia, a doutora Sâmia. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa noite, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Consegui mais uma vez esse encaixe aí na minha agenda. E dessa vez é com um ex-colega meu de classe, estudamos juntos. E é uma honra recebê-lo. Vou passar para o João apresentá-lo. Então vamos lá, Sam, eu vou ler o currículo do Dr. Elton Fernandes, advogado especialista em Direito da Saúde, pós-graduado em Processo Civil pela PUC São Paulo, foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e atualmente é também professor da pós-graduação de Direito Médico e Hospitalar da USP, da Escola Paulista de Direito, EPD, e do Instituto Luiz Mário Montinho, em Recife. Elton é um grande amigo, um grande especialista no direito do trabalho, parceiro do nosso escritório, em muitos casos que a gente troca figurinha, e é um prazer, Elton. Bem-vindo ao nosso podcast. Cara, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a Sâmia, é muito bom reencontrar vocês, e eu espero poder ser útil aí, obrigado a todo mundo que vai acompanhar, e eu espero poder ajudar em algumas questões aí, que eu sei que às vezes vamos bater esse papo, porque a saúde é um ponto crucial em toda a relação, né? E na relação de emprego é um ponto importante, né? Que a gente sempre esbarra nessa questão, tem muita intersecção. E a primeira coisa, uma dúvida que muita gente tem, que as pessoas, principalmente que não são do ramo do direito e que não tiveram nenhum contato com o direito do trabalho tem, é se é obrigatório. Toda empresa precisa fornecer um plano de saúde para o seu empregado? Uma pergunta muito boa. Para começar já, né? Pergunta ótima. Na verdade, assim, não, né? Infelizmente, não. A questão toda é que a gente precisa olhar ali, muitas vezes, a convenção coletiva de trabalho, porque é isso que vai fazer. Por exemplo, nós, enquanto escritórios de advocacia, pelo menos ali em São Paulo, eu não sei como é que está no ABC essa questão, mas em São Paulo, por exemplo, você está obrigado a ofertar um plano de saúde para os empregados do seu escritório de advocacia, desde que você tenha mais de 20 empregados. Então, essa é o que diz a convenção coletiva. Cada caso vai ter que ser analisado concretamente, mas não, em regra, né? Não. Mas tem que olhar a convenção. Isso eu achei que era interessante a gente começar com essa dúvida, né? Esclarecer de cara, porque é uma confusão que as pessoas fazem, né? Que acham que elas têm necessariamente o direito, e nem sempre, né? Depende como foi bem colocado, da convenção coletiva. Para quem não sabe, a convenção coletiva é um instrumento de negociação feito entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, que sai as regras específicas para aquela categoria, como se fosse lei. Quem é daquela categoria tem obrigatoriamente que cumprir. Então, se a convenção coletiva determinar que a empresa precisa ter o plano de saúde, e também determina as regras, as circunstâncias, aí passa a ser como se fosse uma lei, porque é a lei daquela categoria. Perfeito. Acho que tem uma questão interessante quando você faz essa colocação para mim, que é poder fazer um paralelo entre o direito do trabalho e o direito médico para explicar aqui o seguinte. Eu vou pegar um marco, que é 1998. Por quê? Porque é o ano da lei dos planos de saúde no Brasil. A lei data de 98. Eu não tenho nenhuma dúvida, ou pelo menos assim, a esmagadora maioria de nós, ou de quem está nos ouvindo, vai concordar que de 1998 para cá, nós avançamos muito em N aspectos. A gente avançou socialmente, sim. A gente avançou em diminuir a mortalidade infantil, a gente avançou em IDH, a gente avançou em N índices. A gente não avançou numa coisa. A gente não avançou na inclusão de pessoas dentro do mercado de saúde suplementar. O que eu quero dizer basicamente, quando você pega 98 e você faz o recorte do ano de 2023, você vê que, na média, 23% da população continuam tendo, basicamente, plano de saúde. Então, assim, malgrado todo o avanço social que nós promovemos nesse país nos últimos anos, nesse ponto a gente não conseguiu avançar. E aí você vai me perguntar assim, por quê? E eu vou dizer, custo. Multifatorial. Ponto 1, o custo. Mas acho que tem uma questão, uma intersecção muito importante de fazer, que é a precarização do trabalho. Sem dúvida. Isso é uma questão relevante. Porque o que acontece é que, historicamente,
os trabalhadores costumavam ter os seus contratos ligados às empresas, ligados aos seus empregadores. E aí a pergunta que você começa me fazendo é... É obrigatório? É obrigatório? Não, não é obrigatório. E mas era uma tendência. Mas era uma tendência no mercado. Sim. E isso foi perdido ao longo do tempo. Então, tem aqui uma questão que eu acho assim, a precarização do trabalho, muitas vezes, a gente nem se dá conta. Muito interessante. Quão amplo é a consequência dessa precarização, a consequência dessa uberização do trabalho, muitas vezes. Sim. Né? Que é um pouco disso. Esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque leva a um dos aspectos, entre tantos, de a gente fazer essa troca, a gente que eu digo a sociedade, fazer uma troca de um modelo de relação de trabalho, que é a relação de emprego formal, com carteira assinada, que ela garante uma série de benefícios e inclusive tributários, inclusive de arrecadação para INSS, etc. E esse outro aspecto de que à medida que você precariza e torna esse emprego PJ, Uber ou qualquer outro tipo de forma informal, total, você perde esses benefícios indiretos, né? O plano de saúde é um deles. Culturalmente, a gente sempre ouviu que uma das grandes preocupações da pessoa quando fica desempregada é perder o plano de saúde, né? Está muito ligado à relação de emprego com o plano de saúde, por isso que eu quis comer saco. Ela não é obrigatória, muitas vezes se está na convenção coletiva, mas ela está muito próxima, é uma relação que as pessoas quase falam, eu vou ser empregado para ter salário e plano de saúde, porque se é um benefício que o individual fica muito caro. Então você tem que Quase ganhar pela inviável, empresa, porque o individual tá impraticável. E eu conheço gente que não troca de emprego por causa por conta do plano de saúde. Porque o cara fala assim, não posso trocar, porque senão... Mas antigamente, eu tinha a ideia que antigamente as grandes empresas todas davam plano de saúde, né? Isso se mantém ainda hoje ou não? Acho que sim, acho que sim. As grandes empresas, mesmo sem convenção, né? As grandes empresas costumam ofertar. Até porque é uma forma também de eu fidelizar o meu benefício maior, isso. Né? Assim, eu tenho ali uma fidelização. É uma vantagem a ser ofertada dentro do mercado de trabalho interessante. Porque se você não oferta, evidentemente, a mobilidade do seu empregado fica um pouco mais facilitada. Ele perde um vínculo. E aí, claro, se você tem, por exemplo, um empregado... Né, eu sempre falo assim que por trás de ofertar o plano de saúde empresarial tem uma lógica. E acho que é importante discutir isso, João, por conta de uma situação. Tem uma lógica. A lógica disso, no final de contas, é assim. Eu oferto um plano de saúde ao meu empregado. Logo... eu primeiro dou a ele um benefício que nem todo mundo no mercado tem. Ou seja, ele tem que pensar 2 vezes em trocar de plano de saúde, em trocar de empresa. Né? Logo, ele cuida da saúde. Logo, ele trabalha, ele adoece menos. Sim. Ele produz mais. Logo, no final de contas, eu tenho um empregado no longo prazo, trabalhando mais, produzindo mais em menos tempo. Porque ele está mais bem treinado aqui. E é por isso, no final de contas, que é muito perverso também o que está acontecendo hoje no mercado de saúde suplementar, quando eu tenho um plano de saúde empresarial, mas na verdade eu tenho uma família. Eu tenho o seu Zé, a dona Maria e o seu filhinho no contrato de plano de saúde. Isso é um plano de saúde empresarial? Será? Entende? Será que a gente pode considerar isso? Porque pelo princípio da primazia da realidade, que vocês conhecem muito bem, né? Que não importa o nome que eu dei a um contrato, né? Importa, no final de contas, na prática, o que acontece naquela relação. Eu, muitas vezes, dentro da justiça, eu vou descaracterizar um plano de saúde empresarial, porque, mas ele contratou por um CNPJ. Pouco importa. Se eu contratar minha empregada doméstica, transformando ela num MEI, não importa. Eu vou sofrer as consequências daquilo que fiz, provavelmente, dentro da justiça do trabalho. Dentro da lógica do cível, dentro da lógica civilista de um plano de saúde, é a mesma coisa. Então, assim, isso acontece bastante na prática. É raro, mas acontece muito. O que está me parecendo, na verdade, é que as empresas de plano de saúde estão se movendo juntas para fazer uma situação que está ficando insustentável. Perfeito. O individual não dá mais. Então, quem abre o CNPJ está sendo obrigado a abrir esse CNPJ. Perfeito. Né? E as empresas, às vezes, também estão deixando de conceder melhores planos, porque realmente estão ficando muito caros. Não sei se eu... As opções estão diminuindo. Está diminuindo. Eu acho que essa colocação da Sam é ótima para explicar aqui o seguinte. Assim, quando a gente tem um plano... Por que o plano de saúde individual e familiar desapareceu do mercado? Sim. Acho que isso é relevante a gente discutir para dizer o seguinte. Assim, ele desapareceu porque, primeiro, o reajuste do plano individual e familiar é o índice ANS. E aí, segundo, você nunca pode encerrar um contrato individual familiar.
você está amarrado com aquele E você tem as cliente. proteções do direito do consumidor. Exato. Né? Então o cara pensa o seguinte, para que eu vou te ofertar um plano de saúde individual familiar se eu posso pegar hoje o João, e mesmo que o João não tenha uma atividade econômica, que ele esteja aposentado, eu falo, abre uma MEI, e coloca aqui a sua esposa e o seu filho dentro do meu plano de saúde. Acontece que por trás disso tem uma lógica que é, o seu reajuste quando for um plano empresarial é muito maior do que o individual familiar. Ponto 2. Existe a possibilidade de encerramento desse contrato. Não interessou mais para a operadora? Ela cancela. Não quero dizer com isso que é lícito. Tá? Aliás, uma das histórias mais duras que eu vivi dentro da advocacia, eu lembro que era 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher, meu primeiro atendimento do dia, chegou uma moça dentro do escritório e eu achei que ela estava com um semblante muito abatido, tal, e eu falei, o que aconteceu? E ela foi falar para mim que morou fora do Brasil durante alguns anos, voltou para o país, e junto com o filho dela, e contratou um plano de saúde via o CNPJ que ela abriu, porque ela era uma publicitária, ela queria formada em publicidade e tal. Ela falou, olha, eu fui estudar, eu fui final do ano, eu fui ver universidades para poder estudar, fazer uma pós-graduação, encontrei uma amiga, saí para beber com a minha amiga, estava na Avenida Aricanduva, na cidade de São Paulo, quando 2 homens armados me assaltaram e me violentaram, estupraram essa moça. E eu, ouvindo aquela história tal, falei para ela, mas Jéssica, mas o que aconteceu para que você estivesse aqui, né? O que seu plano de saúde negou? Sim. E ela assim, o que negou? Negou a minha continuidade no contrato. Era uma cartinha cínica de uma operadora de saúde, dizendo basicamente, a minha empresa não tem interesse de continuar fazendo negócio com a sua empresa. Veja, né? Porque como se fosse uma relação comercial. Sim. Evidentemente, a justiça anulou isso, como tem feito paulatinamente, mas é um transtorno. Foi um transtorno para ela. Porque só você ter que entrar com o processo já é um transtorno, né? Contratar um advogado, ir para a justiça, submeter o seu caso ao Poder Judiciário, onde nenhum de nós consegue dizer. Eu consigo dizer, pô, largamente tem sido aceita essa ação judicial em determinada unidade, mas assim, consigo sentar aqui e falar assim, é garantido o quê? Nunca. Não, porque vai depender de um processo judicial, né? Exato. Você falando isso, eu estava refletindo aqui que essas intersecções, elas são muito profundas entre o direito médico e o direito do trabalho, até porque a gente está tratando de questões que tocam muito na questão social, né? Faz parte desse movimento que você fez uma introdução ao falar da precarização, esse movimento de transformar as pessoas em empresários de si mesmo, um culto ao empreendedorismo exacerbado, que nem sempre é, né? Nada contra o empreendedorismo quando de fato é empreendedor, né? Quando a gente está falando de uma entidade empresarial que está ali assumindo riscos e fazendo a economia girar. Mas não é disso que se trata nem em um lado, nem em outro. Nem quando a gente cria empresas só para que você preste serviço e nem quando você cria empresas só para que você tenha o benefício de um plano de saúde. Claro. Isso para mim, a sociedade é única, as pessoas são as mesmas, então às vezes por um motivo abre para beneficiar os dois. Então eu comecei porque eu precisava prestar serviço e isso vai servir para eu contratar meu plano de saúde. Então acaba sendo reflexo de um caminho da nossa sociedade. E aí, só para pontuar, Elton, a gente estava no podcast passado, a gente estava discutindo aqui com, eu não sei se você conhece, o Dr. Gilberto Maestro. Sei, pô, como não foi conhecer? Seu professor também, como não né? conhecer? Grande né? Gilberto, um abraço, Gilberto, você deve assistir aqui. E o Dr. Diego Petati, que é um juiz trabalhista de Santo André, e estava discutindo justamente que está havendo uma mudança e uma mitigação desse princípio da primazia da realidade, que é tão caro para a gente do direito do trabalho, que o Supremo tem privilegiado o contrato, a formalidade, o que está no papel, tem ganhado uma força também no mundo do trabalho. Principalmente com algumas categorias. Por exemplo, salão parceiro, de transporte, nós advogados, eles consideram que não importa o salário. Se a gente assinar um contrato, a gente precisa ser registrado. Qualificados. A lógica que eles estão tentando levantar é que você tem conhecimento e depois do contrato você não pode... A hipossuficiência não está sendo o salário, está sendo a categoria. Sinal, você é advogado, você não é hipossuficiente. É um sinal que pode até resvalar também, também no que você está dizendo de, se você assinou como MEI, como empresa... Está tendo uma precarização geral mesmo. Preocupante, claro. Preocupante porque o consumidor ali... Primeiro, o consumidor, na prática, ele não consegue saber a diferença do que é um plano empresarial, coletivo por adesão, individual, familiar. Ele não sabe, né? Ele vai. Né? E muitas vezes ele vai escolher basicamente porque aquilo cabe no meu orçamento e porque tem um hospital que eu gosto.
É basicamente essa análise que ele faz. O consumidor, quando vai contratar, ele não olha nem qual é a faixa etária daquele contrato. Ele não olha nem o seguinte, tá, estou entrando, em novembro eu faço aniversário, estou em outubro, será que eu vou ter um reajuste por faixa etária, sim ou não? E muitas vezes vai ter. Então, assim, o consumidor é um hipossuficiente, é uma vítima, né? A empresa aproveita que ele não olha essas informações para ele. Insere isso, tá assim. Mas a gente tem que partir, tanto no meu caso quanto no seu, no nosso caso, quanto no seu, tem que partir de desconstituir uma coisa que já tá feita, né? Exato. Ele já tem essa MEI, ele já tem uma formalidade que a gente fala... Não, já tá acontecendo, né? E não é só as MEIs, né? Tá acontecendo até com clínicas, assim, não atende mais plano de saúde, então é só mediante reembolso. Então tudo tá te obrigando a ir pra um caminho, gente, que quem vive, quem tem filho atípico, sofre, viu? Acredito. Você tem um belo no plano de saúde, mas eu mesmo já processei 7 vezes o meu plano de saúde pedindo reembolso, porque ou limita a sessão, ou manda você para uma clínica extremamente distante, que com a rotina do filho você não consegue. Isso é interessante. É surreal, viu? Essa E questão... eu fui expulsa do plano. Eu não, meu filho foi expulso do plano. Recebeu a cartinha, porque era o empresarial, recebeu uma cartinha falando que não queria mais continuar. Pois é, e veja só que coisa, né? Essa questão da distância é uma questão que eu falo assim, como a ANS falha também nesse aspecto. Eu consigo entender que o Brasil é muito grande. E eu consigo entender que a gente tem diferenças regionais e tudo mais que são muito pujantes. Mas, veja, a regra da ANS para distância, por exemplo, porque assim, ela está colocando uma situação que eu acho muito concreta, que é assim, olha, liberaram para meu filho uma terapia, essa terapia fica muito distante da minha casa. E é uma terapia que às vezes seu filho tem que fazer diariamente, ou 3 vezes numa semana. Não, como é que eu vou percorrer todos os dias 20 quilômetros com meu filho de ida e de volta para realizar? Detalhe, muitas das vezes nós estamos falando de pessoas que não têm carro, que não vão dirigir, ou muitas vezes que vão dirigir, mas tendo um filho atípico, você não tem condição de estar sozinha com aquela criança. É isso mesmo. Okay? Então a gente tem aqui um problema sério a ser resolvido. A regra da ANS, basicamente para a gente entender, ela é tão permissiva que ela chega a permitir que você simplesmente possa levar a criança para a cidade vizinha ou para qualquer lugar dentro do mesmo município, ou município limítrofe, os municípios vizinhos. Acontece que vamos pensar só o seguinte, São Paulo... Assim, eu estou falando de uma cidade em que Ipiranga é São Paulo e Engenheiro Marzilac é São Paulo. Parelheiros é São Paulo. Boimirim é São Paulo. Quer dizer, do ponto de vista formal... Você pode demorar 1h30, 2 horas. Sim. Tranquilamente. Tem reportagem dizendo que de Engenheiro Marzilac até o centro da cidade de São Paulo dão 3 horas às vezes. Aí você fala assim, mas como é que você vai... É que aí vem uma questão que eu acho sempre muito interessante, né? Que é o princípio da razoabilidade. A gente tem que pensar que todas as regras, elas se fundem... Eu gosto muito do Celso Antônio, porque ele vai falar do princípio da razoabilidade, e para mim é quem... Né? A gente falando da Estropa, né? A nossa professora. Estropa, assim, incrível. E ela adorava Celso Antônio Bandeira de Mello e eu cresci com isso. E eu gosto de pensar no princípio da razoabilidade para dizer o seguinte, se essa regra da ANS não é razoável ao caso concreto, ela precisa ser afastada. Né? Eu costumo fazer um exemplo em sala de aula muito simples para o leigo entender. Eu costumo dizer o seguinte, é só você pensar no final de contas que a gente acordou hoje e tem uma lei. A lei diz basicamente o seguinte, é proibido animal no transporte público. Aí, num primeiro momento, você pode fazer o seguinte raciocínio. Você fala assim, pô, faz todo sentido. Porque assim, pô, pera lá, eu não quero ter um papagaio comigo entrando no metrô. Não faz sentido. Alguém pode querer, sei lá, ter um pombo. Eu não quero ter que... Tá tudo certo, né? Então, do ponto de vista mais amplo, genérico, é razoável. Do ponto de vista genérico, é absolutamente razoável. Alguém daqui a pouco vai dizer para mim, mas e o cão-guia? Como é que a gente faz? E aquele deficiente visual, se está proibido e não tem exceção, como é que a gente vai fazer com ele? Então, para ele especificamente, não atende o princípio da razoabilidade. Aí você tem que afastar essa regra concretamente. Mas isso são casos, infelizmente, que assim, eu entendo a dificuldade de você estabelecer uma regra para todo o país. Mas esses são casos que invariavelmente terminam parando na justiça. Uma mãe, 7 ações judiciais. Como sim, 7. Meu filho tem 11 anos. E quase uma por ano. Quase uma por ano. Meu Deus. É que foi muito dos 6 meses até os 5 anos, né? Depois, a gente se adapta, né? Então já escolhe a clínica, mas nessa fase de exames, até exames, né? Eles não aprovam, não tem o exame, assim, não é automático. Você tem que mandar pra autorização, aí de repente ele te manda pra uma clínica X. Terrível. É terrível, tipo cariótipo, que é super comum fazer. Não é automático que você tem, você vai lá no hospital e já consegue marcar porque ele aprovou. Não. Eles Se não bastasse uma mensalidade que não é barata, tem que lutar pelo serviço. É uma qualidade. É bem complicado. A gente vai voltar e aprofundar essas questões sobre plano de saúde, mas só pra gente
esgotar um pouquinho essa fase do direito do trabalho, a gente falou que não é obrigatório necessariamente. Mas uma vez que a empresa ela tem um plano de saúde com os seus funcionários, ela pode unilateralmente tirar esse plano, Elton, ou ela pode reduzir? Acontece muito de bater, putz, reduziu o meu plano, agora mudou o que cobria, mudou as condições. Como que chega lá no seu... Perfeito. João, assim, a gente tem que entender o seguinte. Uma vez que ela oferta plano de saúde, tem uma obrigação legal dentro da convenção coletiva, ela vai ter que ofertar sempre. Acontece que as convenções coletivas de trabalho muitas vezes não conseguem regular a qualidade do serviço. Sim. E existem estudos hoje que já dizem que o preço de você ter um plano de saúde para seus empregados, ele é o segundo maior custo de algumas empresas. Ele vem é salário e plano de saúde. Basicamente isso. Okay? Então a gente começa a ver, por exemplo, um influxo. A gente começa a ver, se a gente pensar no ABC, por exemplo, em que historicamente está muito ligado à industrialização e, consequentemente, muito ligado a que os empregados aqui dentro do ABC, por exemplo, eu posso pensar nas grandes montadoras. Né? Todas elas, historicamente, sempre tiveram excelentes planos de saúde. Ponta. Não é? Eu lembro da minha mãe falando assim, não, pô, o plano de saúde, quando você era criança, o plano de saúde do teu pai era o plano XPTO, que, pô, era maravilhoso, tal. Quer dizer, é disso que ela mais lembra. Ela não lembra, no final de contas, se a PLR dele foi ou não foi. Mas a proteção para os seus filhos era ali uma questão muito, muito constante. E a gente começa a perceber já que isso está cada vez mais reduzido. Isso está cada vez mais diminuído dentro da cobertura. Quer dizer, você vai trocando uma grande empresa do setor por uma empresa menor, por uma empresa que não tem mais reembolso, ou, eventualmente, por uma rede previdenciária menor, com coparticipação. Porque começam a ter estudos também que vão dizendo basicamente o seguinte: à medida em que você implementa a coparticipação dentro de um contrato, o próprio consumidor passa a fiscalizar, às vezes, o uso. E aí é interessante dizer o seguinte: esses estudos da coparticipação, eles terminam mostrando que não importa muito nem o tamanho da coparticipação. Pode ser menor. Pode ser mínima. Mínima. Mas assim, o consumidor já faz ali um filtro. Se a gente pensar, às vezes também o médico ele não se preocupa muito, em alguns casos, a respeito de... Ele faz a prescrição dos exames, vai lá e faz tal, né? Eu passei por uma situação uma vez, rapidamente internado, não estava internado, eu fui procurar um hospital, eu estava com um quadro de saúde, e aí fizeram em mim uma tomo. E eu estava com o mesmo quadro de saúde, 5 dias depois, volto no mesmo hospital, a médica viu a minha tomografia e falou assim, eu vou pedir uma outra tomo para você. Eu falei, doutora, eu não me recuso a fazer a tomo, mas assim, precisa. Acabei de fazer. É o mesmo quadro, 5 dias depois, é mesmo necessário? Aí ela reflete e fala, não, de fato, não precisa, né? Não faz sentido e tal. Mas essa cultura, no final de contas, de falar assim, pede, acabou, porque no final de contas... Não tô pagando. Não tô pagando, né? Assim, a operadora que vai pagar mesmo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente tem que fazer uma crítica de dizer, olha, a gente tem que bater neles quando eles erram e ao mesmo tempo a gente tem que policiar porque tudo isso volta em forma de reajuste dentro do sistema. Né? De custo. O uso racional é bom para todo mundo. Isso é uma coisa importante, até de a gente tratar isso em forma de educar a sociedade, né? Campanhas, no sentido de um uso consciente da comunidade médica. Pior que os brasileiros já são culturalmente acostumados a fazer exames. E você pensa o seguinte, a gente faz muito exame. Agora tem o reembolso sem desembolso, né? Que eu, assim, tratando rapidamente disso, o que está acontecendo as operadoras estão exigindo que você pague para que você tenha o direito de reembolso. Historicamente, nunca foi assim. É uma forma de fiscalização, eu acho, né? É uma forma. Mas vamos pensar do ponto de vista jurídico. Olha, meu pensamento é o seguinte, pera lá. Você tem um contrato de plano de saúde há 10 anos. A sua operadora nunca te exigiu isso. Então, assim, será que do ponto de vista... O contrato prevê isso? Talvez o contrato não preveja. 2, historicamente sempre foi dessa forma. Você nunca exigiu de mim. Será que agora você pode passar a exigir de mim mesmo 10 anos depois? Será que é possível que você exija isso de mim 10 anos depois? Porque a gente poderia discutir suprécio, surrexio, a gente poderia discutir essas questões todas. Mas do ponto de vista de quem dá aula do negócio, eu costumo dizer o seguinte, o advogado vai dizer para você, tem condições de brigar. O cara que dá aula vai dizer o seguinte para você, esse cavalo passou selado, quem montou, montou, quem não monta mais. Porque o que acontece é que existe uma quantidade imensa de fraudes também do outro lado da mesa em que a operadora está sendo vítima. E aí o próprio Poder Judiciário acaba validando uma prática que, ao bem da verdade, eu imagino, meu pensamento é ilegal, porque assim, não poderia ter sido exigido, não tem previsão em contrato, a ANS
é vaga a respeito disso, mas ela não exige propriamente o pagamento, ela vai falar ali que a despesa, no final de contas, é que gera o reembolso. Eu não estou acrescendo custo em tese para a operadora de saúde, porque ela vai ter que me reembolsar a mesma coisa, mas existe uma quantidade de fraudes tão grande que aí alguém vai falar assim para mim, mas meu reembolso nunca é aumentado. Então, o caminho para discutir que o seu reembolso nunca é aumentado não é fracionar a consulta. O seu caminho, no final de contas, é discutir judicialmente se o caso, ou reclamar na ANS, que a sua mensalidade sobe e o seu reembolso não. Porque senão eu estou fraudando. Ou sobe muito pouco o reembolso e a mensalidade sobe muito. Exato, exato. Porque senão eu estou fraudando Sim. um plano. Porque quando a gente faz um plano de saúde, a operadora do outro lado, ela mais ou menos fala assim, a Sam, minha mulher, tal. Então, olha, ela costuma fazer X consultas ano. O João, homem, não. O João, no final de contas, o homem não vai muito no médico. O homem faz 2 consultas ano. Quando eu pego e fraciono o reembolso, é uma fraude. Eu estou cometendo uma fraude. Eu ia te perguntar isso. Qual tipo de fraude é mais comum desse lado do balcão? Você já colocou uma delas que é fracionar, né? Fracionar que nota seria fiscal. você vai numa consulta, o médico fala, eu dou 2, 3 notas aqui, assim você consegue pedir 3. Que outro tipo de fraude, além dessa, você assim, tem muito essa questão assim de emprestar carteirinha ainda para que alguém passe no atendimento. Isso acontece. A gente tem casos. Agora, do ponto de vista médico, existe muita fraude também. Eu não estou aqui pichando a categoria. Estou aqui dizendo que tem uma categoria toda de profissionais. Não, sempre tem uma evidente, exceção ou outra. Né? Como tem advogado que tal, Sim. enfim, como tem tudo isso. Mas do ponto de vista dos médicos, muitas vezes tem. Às vezes, assim, tem uma praxe agora que eu acho interessante como a gente não se dá conta. Que é basicamente o seguinte, você liga para um médico e ele fala assim para você, não, João, a secretária, não é nem o médico. Você quer agendar consulta com o doutor fulano de tal? Claro, perfeito. Mas olha, eu vou te dar, ela, secretária, uma lista de exames para que você faça. E você já chega com esses exames. Chega com os exames. Mas é o seguinte, João, não se preocupe em ir no laboratório, porque um parceiro nosso entrará em contato com você para coletar esses exames todos. Veja, aqui tem 500 infrações. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro porque a secretária está exercendo a medicina. Isso, o médico nem viu o paciente, já tem uma lista de exames. Aí o médico vai... Assim, e o paciente tem a sensação de que esse médico é diligente. Sim, vai chegar já vai ver tudo. Facilita, eu já vou na consulta com os exames. Vou com os exames, entende? Mas na verdade, muitas vezes, o que tem por trás disso é a interação da medicina com o negócio, com aquela prescrição daquele exame. Será que um médico pode fazer em abstrato, sem nunca ter me visto, a prescrição de uma lista padrão de trocentos exames? Começa com aquele conceito ampliado do check-up, que a qualquer custo, perfeito. Que não é assim que deve ser. E aí tem gente que vai dizer assim pra mim, não, mas esse médico está sendo diligente. Olha, se exceder na terapêutica é uma infração ética do Código de Ética Médica. Sim. Então esse profissional, no final de contas, ele não está sendo diligente. O que ele está fazendo, no final de contas, é exercer de uma forma mal a medicina. E, consequentemente, amanhã ele pode ser punido pelo conselho. Eu acho importante a gente colocar isso, porque para nossa audiência, para quem vê o podcast, ver que é um problema que dos dois lados do balcão. De todos, dos três lados são, né? Dos três lados. O consumidor, o consumidor, o médico e a operadora. Senão médico... parece que só vai bater. Não, e assim, a gente já falou do consumidor, já falou do plano, e agora estamos falando do médico. Por exemplo, o médico também tem o costume de aceitar a cirurgia e receber o valor por fora, né? E quando a gente vai normalizando essas ações, e elas ficaram normalizadas, pelo menos na minha vivência, normalizada, a gente está tendo uma precarização para a sociedade como um todo. É verdade. O plano aumenta porque paga as fraudes, o médico não fica... Tem almoço grátis. Não tem como pagar, porque fica aumentando a consulta, porque vai fracionar. O consumidor é obrigado a fracionar, porque senão ele não tem acesso nem à cirurgia. Porque se não paga por fora, não consegue a cirurgia. Então vira uma bola de neve que realmente é complicado. Acaba nesses reajustes absurdos, planos caros. É como você pensar, no final de contas, assim, né? Eu volto a dizer assim, não estou aqui para falar mal de categorias específicas. Mas assim, se eu pegar um oftalmologista, por exemplo, vamos falar da oftalmologia em abstrato. Quantas das vezes a gente não lida numa situação em que o oftalmo diz claramente, assim, não, a lente que o seu plano cobre não é boa, você precisa da lente X. Sim. Que curiosamente ele vende. E vende sem nota fiscal, sem você saber o quanto ele pagou por aquilo, e você não pode comprar e trazer, é ele quem vai fazer. Mas você pede para ele fazer um relatório explicando tecnicamente por que essa lente que ele quer te vender é melhor do que a lente que oferta o plano de saúde, e ele se recusa a fazer, em parte expressiva dos casos. Claro. Ele se recusa a fazer.
Por que ele se recusou a fazer, então? Porque se tecnicamente, você está dizendo para mim... Se ele tá fazendo uma decisão técnica médica... É técnico, ponto. Você não tem que temer. Você É. vai colocar tecnicamente porque isso é melhor do que aquilo. Quando o médico se recusa a fazer isso... Eu costumo dizer o seguinte, tem uma prática agora, você pedir uma cirurgia e aí tem a junta médica, né? A operadora de saúde chama o paciente e fala assim, não, eu vou pegar um médico da minha confiança e em tese, só em Sim. tese, o meu médico e o seu médico vão escolher um terceiro para desempatar isso aqui para analisar. É quando o médico fala que precisa da cirurgia e o plano fala que não precisa, por exemplo. Aí veio o terceiro médico. O terceiro, em tese, desinteressado nessa questão toda. Nem Que sempre. Não é, porque assim, primeiro, as operadoras de saúde hoje têm uma lista fechada de profissionais. Sim. Esses profissionais estão vinculados às operadoras muitas vezes, mas eu costumo dizer o seguinte, o que separa, né, os profissionais dos amadores é quando você pega um relatório de um médico após a junta, em que ele rebate a junta a conclusão. Ele fala assim, olha, a junta concluiu por tal coisa, tá errado, e tá errado por isso, por isso e por isso. Aí eu tenho confiança de que não tem sacanagem ali, e de que aquele profissional, no final de contas, está de peito aberto, tá lutando pela Porque ele autonomia acredita dele. tecnicamente que é o melhor para o Exatamente. paciente dele. Exatamente. E judicialmente o juiz tende a considerar o médico particular, né? Tende a considerar... Não a junta, pelo que... Sim, perfeito. A grande questão que a gente tem que pensar é que um processo pode ser mais longo do que uma Sim. liminar. E aí a gente tem uma questão, que é assim, se esse paciente consegue a liminar, mas ao final desse processo ele vem a perder porque, por exemplo, o médico fez uma prescrição que tecnicamente era injustificável, pelo menos do ponto de vista do perito, do cara que é imparcial e vai analisar aquilo por um juiz. Segundo a regra do artigo 302 do Código de Processo Civil, ele vai dizer, revogada a liminar por qualquer motivo, Paga, né? Paga. a operadora Ressarce. de saúde poderia cobrar. Imagina um procedimento caro, né? Veja, entende? Uhum. Então tem Então coisas você das ganha quais... liminarmente, mas você fica inseguro até a finalização do Exato. processo, porque tudo pode Então, reverter. assim, liminar é muito importante, mas ela não é uma panaceia que a gente possa pensar, ela debela todos os males, sem risco nenhum e sem nada. É preciso ter cuidado nesse negócio. Sim. Porque senão a gente coloca o beneficiário dentro de um risco que ele tem que ter a noção de onde ele está entrando. Uhum. E aí é um dever do mundo jurídico, mas também do médico que está fazendo a prescrição, falar, olha... Claro. É que às vezes eu imagino que a pessoa lá, por exemplo, está um risco de vida, ela fala, eu vou pegar liminar, porque mesmo depois que eu tiver que Exato. pagar, vou fazer o quê, né? Exato. Então elas ficam realmente sem saber o que fazer. Exato, Porque se o médico tá falando que aquilo é importante, exato. né? É uma situação complicada. E o que tem acontecido nos últimos meses, eu acho muito interessante, o STJ tem anulado, mas assim, uma quantidade absurda de processos, determinado retorno à primeira instância para reabrir a instrução processual e fazer perícia. Uhum. Isso tem ocorrido às pencas. É assim, chegou no STJ, eles falam, anula o processo todo, se não foi feito perícia, anula tudo, volta, vai produzir perícia para tal. Porque é como se eu estivesse dizendo, olha, se o consumidor tiver direito, ele vai ganhar. Ele tem que ter o direito de acessar um tratamento eficaz, eficiente, que vá resolver o problema de saúde dele. Mas é como se a gente estivesse dizendo, mas eu sei também que, invariavelmente, não é só isso o que se busca dentro de um processo. Uhum. Ou, às vezes, o consumidor, muitas vezes, ele é refém da própria prescrição de profissionais, que são poucos, mas são custosos, Sim. as operadoras de saúde, que vão acabar fazendo esse tipo de sacanagem. E, Elton, só pra gente amarrar, que a gente deu uma volta aí muito importante, mas a gente colocou a situação se pode ou não, você deu aquela introdução de que é o que tem acontecido, até porque é um custo muito alto, então só pra gente... Houve uma precarização, mas pode. Mas pode, né? Tá dentro do que a gente chama no direito do trabalho do poder potestativo do empregador de organizar a atividade dele, então ele achar uma situação que tenha menos custos e que seja mais racional do ponto de vista empresarial. Só para amarrar, e é claro que no direito, como nós sabemos, comporta o depende, né? É uma Tudo mudança radical durante um tratamento, uma situação que é o que você falou no começo, que se a regra for deixar de ser proporcional, a gente tem que analisar o caso. Mas, regra geral, a empresa vai poder fazer esse manejo do plano de saúde. Vai né? poder fazer ali a alteração, isso acontece bastante. Sim. Você pensa desde pequenas empresas a grandes empregadores. Eu posso dar casos públicos, por exemplo, dentro do ABC, de montadoras que tinham grandes seguradoras e hoje, sem demérito nenhum, Sim. eles têm uma operadora de saúde muito menor atendendo os beneficiários daquela empresa. E ainda nesse ponto, eu queria mais duas situações. É quando, que é muito comum, ele perde o emprego
ele pode continuar no plano de saúde? Como que funciona isso? Perfeito. Excelente pergunta. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, então. O empregado tem direito de se manter no contrato de plano de saúde? Ele tem, desde que ele tenha contribuído com o pagamento da mensalidade. Aqui é importante fazer uma diferenciação. O que é pagamento da mensalidade? Porque não é igual à coparticipação. Sim. Tá. A coparticipação é aquela valor que você vai pagar Para consulta. exame, uma cirurgia, alguma internação que você teve. Mas isso, para fins legais, não significa dizer que você contribuiu com o pagamento da mensalidade. Contribuir é o desconto em no folha. Lerite. Desconto no Lerite. Uhum. Ok? Por Isso menor que seja. Uhum. a regra, pelo menos, seria... Embora até a gente pudesse pensar em outras formas, mas a regra geral, Uhum. desconto no Lerite. Não importa aqui de quanto. Tá. Se é 1 centavo ou se é integral. Não importa de quanto. Contribuiu. Aí a questão é a seguinte: você contribuiu um mês, um mísero mês que você tenha contribuído, você já tem direito de ficar 6 meses no contrato de plano de saúde após o seu desligamento. Um mês já te dá direito. Elton, mas qual é o máximo? 24 meses. E como saber se eu tenho 6 ou se eu tenho 24? É 1/3 do tempo que eu contribuí com o pagamento da mensalidade. Certo. Então eu teria que somar o seguinte: quantos anos esse empregado trabalhou? Se ele trabalhou 6 anos contribuindo, ele já tem então o máximo de tempo, que é 24 meses. Uhum. Tá? É porque ele tem 1/3 do tempo. E passado esses 20 Tem uma desculpa. exceção, né? O aposentado. O aposentado, perfeito. Esse é outro bom ponto. Perfeito, perfeito, excelente. Porque o aposentado aí Tem direito. outra regra. É. Ele tem direito de continuar Vitalício. para sempre se pagou 10 anos. Tá. Porque se ele pagou também menos de 10 anos, a proporção é de 1/1. Então, se eu pensar num aposentado que contribuiu 5 anos com o pagamento da mensalidade, ele vai ter direito, após o desligamento dele, de continuar por 5 anos nesse plano de saúde. Então, ali vem a proporção de 1/1. Sim. No aposentado, para ser sincero, tem uma questão que eu costumo dizer que é o seguinte: não tem diferença para mim, do ponto de vista legal, se ele pediu demissão ou se ele foi demitido. Sim. A regra não fala nada a respeito disso. Uhum. E aí, no aposentado também, eu costumo dizer assim: o aposentado por invalidez, ele tem uma outra particularidade, que aí não é essa regra. Eu ia perguntar por É invalidez. porque o aposentado por validez, na verdade, ele continua com o vínculo com a empresa, né? Então ele vai ter o plano como Perfeito. qualquer funcionário ativo. É isso. Perfeito. É isso. Ele, na verdade, não teve rompido o contrato Não de rompeu o trabalho dele. contrato. Então, ele está ali numa situação em que ele vai ter que ter o plano de saúde. Tá? Uhum. Então, assim, o aposentado ele está numa posição um pouco diferente do demitido. Tem uma situação que eu acho do aposentado, que tem uma discussão que é assim: e se o aposentado conseguir, por exemplo, um novo emprego? Né? Tá. Porque Que é a muito regra... comum. comum. A regra da ANS, ela basicamente prevê o seguinte: se esse aposentado conseguir um novo emprego que ofereça plano de saúde, se a empresa anterior dele, que oferta o plano, descobrir, ele perde o plano de saúde da empresa anterior. Porque o objetivo é fazer com que ele tenha plano de saúde. Uhum. Sim. Se já está garantido Se já tá por garantido. um lado. Não tem por que ter duas Não tem empresas garantindo aquilo. Agora, se eu sou um empregador, vou empregar sou aposentado, vou trabalhar numa empresa que não oferta plano de saúde, eu não corro o risco de perder. Aí vem uma outra interpretação, que tem gente que fala assim também: tá, mas e se o cara abrir uma empresa? Aí eu digo assim: não, mas espera lá, o conceito da regra da ANS é emprego. Uhum. Né? Se o conceito é emprego, não me parece Que se ele contratar um plano por uma empresa. que se ele montar uma empresa dele, por exemplo, para Sim. falar assim: eu vou... Não é ali, emprego. Não é emprego. Ele não é empregado. Não é né? empregado. Então, assim, para mim, a regra da ANS, quando ela estabelece emprego, ela está colocando limites específicos em que a gente vai ter que analisar. Mas aí eles vão contribuir já com o valor integral do plano, Integral. né? Perfeito. Eles não pagam só aquela participação que eles pagavam. Perfeito. Porque aí vem uma discussão também, que é o seguinte: tá, mas como é que eu vou descobrir qual era o valor integral? Isso danado. dá uma briga. Dá uma briga. Dá uma briga. Entende? Porque às vezes a empresa vem e fala: não, o valor integral é XPTO. Né? Dentro de um processo, a gente pode pensar que pode isso desdobrar numa perícia, Uhum. né, contábil, eventualmente. Mas administrativamente. Né? Mas é difícil administrativamente, né? E tem uma outra discussão que é assim: às vezes a empresa, tem empresas agora que fazem o seguinte, elas falam assim: não, se você é empregado, você vai pagar um valor X. Mas se você for aposentado, então você vai pagar um valor por faixa etária. A regra que o Uhum. STJ tem estabelecido nos últimos anos é de que tem que ter paridade
entre os ativos e os inativos, entre Tá. quem está na empresa e quem está fora da empresa. Eu não posso diferenciar as pessoas, porque senão o que eu estou fazendo é colocando o aposentado numa situação em que ele vai ser muito Tem que ser operado. tratado igual, Uhum. é verdade? Aí você vai forçar ele Isso. sair, né? Ele sai do plano. Uhum. Senão- Na verdade, também o que acontece, que eu vi uma época que aconteceu e foram bastante ações, é o seguinte: a empresa faz um acordo com a seguradora aceitando os aumentos. Que ela vai pagar para os funcionários ativos, mas todos os aposentados receberam o mesmo aumento. E para eles ficou impraticável, tá aí. E aí a empresa falava, mas se eu não aceitasse o aumento, todos os funcionários perderiam. Né? Então teve um grande problema. A gente teve que mandar telegrama explicando. Mas... E aí ficou bem. Metade dos juízes diminuíram, a outra metade aceitou o aumento. Eu Ficou acho bem. muito curioso que, por exemplo, às vezes eu vejo empresas que dizem que pagam bancos. Né? Um dos bancos, por exemplo, que por acaso é dono de uma operadora de plano de saúde, veja, Coincidência. De uma coincidência, veja só, né? E eu vejo às vezes ali esse banco se defendendo, dizendo que ele paga por empregado 2, 3 mil reais por empregado de plano de saúde. Esse é um número irreal, esse é um número inverossímil, eu não acredito. Não pode ser, não Não fecha pode a ser. conta, né? Essa conta não fecha, Uhum. entende? É assim, você não é uma entidade filantrópica, Uhum. você é um banco. Eu Sim, sei quem você é. Sim, sim. É assim, não dá. Você não cola pra cima de mim. Quer dizer, Uhum. dentro de uma perícia contábil, eu imagino que isso seja possível resolver. Mas até essa perícia contábil, eventualmente, se ele Sim. não consegue uma liminar, esse consumidor sofre pagando um valor alto. Olha que ponto Acaba importante. desistindo, né? Desiste. Um ponto importante que você colocou na questão da garantia do tempo, se houver o desconto, como a informação é importante, né? Às vezes o empregado, ele tá chiando porque tá descontando um valor e ele talvez não perceba que pode ser excelente lá na frente esse Exato. desconto. Né? Exato. Informação é Exato. tudo, né? Exato. Tem gente que opta, não, eu prefiro não ter. Não, eu não vou te dar desconto como se fosse uma grande vantagem. Uhum. Né? E você sabe que hoje já tem montadoras aqui no ABC que não fazem mais desconto Para isso. para isso. Entende? Pra Para elas irem se evitar livrando. que aqueles novos empregados mantenham-se no contrato de Mas se eu entro com um processo pedindo a redução da mensalidade, ganho em liminar, e depois ao final eu perco, eu tenho que pagar todas essas diferenças. pode ter que pagar pelo artigo 302 do CPC. Mas elas acontecer. estão executando? Porque elas não executavam, não. Essa é uma boa pergunta. É assim. Porque olha que já fiz isso. Essa é uma boa pergunta. Você sabe assim, a gente, historicamente, o que eu consigo te dizer é, historicamente, Não, né? nunca executaram. É. Elas tiravam daí seu plano, ou seja, aumentava imediatamente. né? Mas nos últimos anos, de Elas vez estão- em tá tendo uma quando mudança aí. acontece. Entende? Então é bom já avisar, gente, já saber dos riscos. É bom ficar atento, porque assim, acontece, de vez em quando acontece. Eu peguei caso até que deu prescrição intercorrente, em que deixou. Prescrição, na verdade. Sim, né? prescrição. Em que nem Nem não- como- Passou-se o tempo. Passou-se o tempo, aí depois tentou cobrar uma vez, e aí. Mas passou ainda o assim tempo. tentou cobrar, Tentou né? cobrar. Eu vou voltar num assunto que você mencionou, que eu acho que é crucial, que é a questão dos planos de saúde individuais e coletivos. Hoje em dia, praticamente extinguiu do mercado, é difícil. A pessoa, em que situações consegue-se ainda contratar O um individual, plano individual? nossa. Sabe o que é difícil, João? É difícil no seguinte: eles até existem, né? Se eu É. pensar assim, a gente consegue pensar em plano de saúde, por exemplo, para não ficar falando o nome da empresa, idoso, por exemplo, Consegue, né? consegue, né? Embora assim, esse plano esteja disponível para qualquer faixa etária, mas a gente associa ele muito a idoso porque é como ele surgiu no mercado. O que acontece na prática, que a gente tem que pensar é o seguinte: hoje, o nome da sua operadora de saúde é meio irrelevante. E é louco falar isso. Porque Interessante, a né? gente está muito acostumado Aquela a pensar marca, né? a marca, né? Pô, mas aquela seguradora, aquela empresa que tem o nome de um banco, mas eu queria ter esse contrato e tal. Então, eu super te entendo. Mas vamos colocar em termos práticos aqui. Hoje, todo mundo olha a tabela da ANS. Então, o cara olha a tabela da ANS e diz assim, tá na tabela? Se tá na tabela da ANS, eu vou cobrir. Se não tá na tabela da ANS, eu não vou cobrir. E isso tem ocorrido com todas as empresas do setor. Qualquer empresa. Logo, no final de contas, a cobertura ela está nivelada por baixo. Padronizou embaixo. Porque, assim, o cara só vai pagar o que está no rol da ANS. Tem gente que fala assim, mas eu nunca tive problema com a empresa tal porque sempre cobriu o medicamento tal. Qualquer operadora provavelmente cobriria. Sim. Porque está na regra da ANS. E se não cobrir, ela vai ser obrigada a cobrir. Vai ser obrigada. Né? Então, assim, não tem saída para ele. Uhum. Então, a gente ainda olha para o mercado, olhando para o nome da empresa, e isso é meio irrelevante.
Tá. Hoje a gente não faz mais sentido a gente olhar isso. O que faz sentido eu Tirando olhar? a saúde financeira da empresa, né? Exato, Uhum. porque é relevante eu pensar, Uhum. né? É importante eu pensar o seguinte, não, tem uma estrutura, tem uma solidez aqui. Isso sim. Sim. Isso é relevante porque, assim, se eu pensar, por exemplo... Ou quando- que hospitais que estão... Exato. A rede credenciada. Solidez de empresa, a rede credenciada. Tem reembolso ou não tem reembolso? Né? Uhum. Essas questões são relevantes a gente pensar. Mas a gente ainda está muito adstrito a ficar olhando para a operadora de saúde. Tem gente que paga cara para ter reembolso e não usa, só vai sempre... Eu lembro de um É senhor... verdade, tem muita né? gente, né? Eu lembro de um senhor que uma vez falou, eu perguntei para ele qual é o hospital que o senhor gosta de ir. Aí ele me disse o nome do hospital. Um hospital simples na cidade de São Paulo. Simples. Que vários planos atendiam. Que vários planos atendem. E eu falei, mas senhor, Você paga... você paga, no final de contas, para ter um Volvo e você tá andando, né? Num carro popular. Carro popular. Escuta, não faz sentido isso aqui. Entende? Assim, o que você tá pagando exatamente? Tem gente que fala assim para mim, não, mas eu quero ter um plano de saúde nacional. Você viaja? Não, mas e se um dia eu for viajar? Cara, tem Aí seguro você faz o viagem. seguro É viagem. a elitização da classe média. Exato. Elas querem O ser cara, ali. ele tá ainda num conceito lá atrás e pagando caro por isso. Não faz sentido. E tem um ponto que aí eu posso falar um pouco da experiência pessoal, cada um tem a sua, familiar, que a gente às vezes se sente refém do plano, porque ele cobre um tratamento que é caro, cobre um tratamento que você imagina que outro plano não vai cobrir, mas como você está colocando, se está no rol da ANS, o outro vai cobrir, né? E perfeito. E acho que é uma questão relevante de a gente discutir. Tem uma questão que eu acho pouquíssimo difundida. Dentro do meu escritório, para ser sincera para você, é o tema que mais tem consulta. É o tema que, assim, não passa 2 dias sem que alguém me procure falando assim, preciso fazer uma consulta a respeito disso. Portabilidade do plano de saúde. Ainda não é difundido o suficiente, ao meu sentir pelo menos, que você tem o direito de fazer a troca do seu plano de saúde. Sem carência. Sem carência. Levando consigo as carências todas que você já cumpriu. Tem algumas regras para essa situação, é verdade, mas existe a possibilidade. Você tem que ir para um plano de uma faixa inferior, é isso? Mais ou menos isso. Porque assim, tem 2 sistemas de portabilidade. Eu apelidei isso de portabilidade voluntária e involuntária para ficar mais prático. Tá. A voluntária é quando eu quero trocar. Sim. Eu falo assim, eu tô pagando caro ou tô insatisfeito, eu preciso trocar. Aí você tem que ir para um plano de saúde na mesma faixa de preço ou mais barato. Por quê? Porque se fosse permitido a mim ir para um plano mais caro Você cumprir a carência no mais baixo e ia pro... e depois ir para o mais caro, eu entraria no mais baratinho e quando ficasse doente acessaria um mais caro. Então o sistema te impede isso. A outra questão é, fui demitido, me aposentei e não tenho mais direito de continuar porque não contribuía. Ou a empresa te descredenciou ali naquela lógica. Exato. Eu tenho o direito, então, de fazer... A empresa me cortou meu plano, né? Sim. Eu tenho o direito, então, de fazer portabilidade involuntária. Aí, qualquer plano... Não, nesse exemplo de a gente fala da relação entre empresas. O cara tem uma MEI, a operadora fala, não me interessa mais ter você. Aí ele pode ir para portabilidade Pode ir para um plano mais caro. mais cara. Pode. E existe alguma previsão legal se o funcionário teve acidente do trabalho ou doença ocupacional da empresa? Bancar um plano de saúde para ele? Não, Nada. interessantíssimo. Nada. Mas você sabe o que é interessante? Eu lembro que essa discussão, o sindicato, né? Eu fui advogado do Sindicato dos Metalúrgicos há muito tempo. Em algumas convenções aparece. Aparece, convenções aparecem. Uhum. E a Justiça do Trabalho tende a dizer que conceder. sim, né? Sim, então Isso é você interessante. sustente o plano Você dele, sustente o plano de saúde, porque a pessoa, às vezes, o acidente, né, realmente é vitalício, não vai ter cura. Isso me parece, no final de contas, que decorre assim, do Código Civil também, né? Porque assim, nessa Pela relação, responsabilidade civil. Reparar o dano, né? Reparar o dano, isso é reparação de dano. Agora, eu acho interessante que a Justiça do Trabalho determine a manutenção de um plano de saúde, porque para o empregador é muito mais barato também do que fazer o pagamento mensal dos tratamentos que aquele trabalhador venha a realizar. Então, assim, isso é bem interessante. Lógico, né? O pagamento da manutenção dos tratamentos é basicamente, a maioria é improcedente, porque fica uma expectativa de um direito futuro, incalculável, né? Então, ou você comprova o passado, ou o futuro, os juízes não estão dando, não. Porque falam, será que você vai ter que fazer consulta todo mês? Entendeu? Agora, o plano de saúde, eles concedem, sim. Interessante. Eles concedem. Eu acho que esse é um direito bem relevante. Claro, né? A pessoa sofreu trabalhando, né? E aí não pode ficar com esse prejuízo. E ainda entendendo das precariedades que o SUS, se colocar ela no serviço público, além de onerar toda a sociedade, ela não vai ter o atendimento, muitas vezes, a reparação do dano. Pois é, João. Eu acho essa discussão do SUS, eu acho muito relevante a gente pensar, porque assim, um dos principais concorrentes de um plano de saúde é o sistema público de saúde, né? E é por isso que é muito duro quando eu ouço alguém
fazendo pejorativamente, dizendo assim, vai pro SUS, Uhum. né? Como se não fosse um grande sistema, né? Um grande sistema, como se isso não fosse importantíssimo, né? É Ou a importantíssimo. gente se referia assim, por que fulano não vai tratar no SUS, como se fosse um grande demérito tratar no SUS. E a gente tem uma missão dentro do sistema público de saúde que é assim, somos um país de 200 e poucos milhões de habitantes que topou Com esse desigualdades desafio, regionais, né? não é? E, assim, é um negócio incrível. É claro, eu não estou aqui falando que funciona sempre muito bem, que é ótimo, que é excelente, mas estou dizendo, para muitas coisas é relevante, é legal a gente pensar. E é um bom concorrente da operadora de plano de saúde. Porque não fosse isso, nós pagaríamos ainda mais caro dentro do plano de saúde. Perfeito. É Falando verdade. em pagamento e pagar caro, vamos entrar num outro tema que deve aparecer aí, que são os aumentos, se são ou não abusivos, né? Dos planos de saúde. Eu recebi ontem em casa do meu plano de saúde 25%. Cacete, 25% no resto das relações de consumo, não existe um aumento dessa proporção. É né? que o seu não é individual, não tá pela ANS. ANS. Exatamente, eu tenho um plano empresarial e tal. Mas eu queria entrar nesse, porque a minha dúvida é a dúvida de muita gente. É a dúvida Pode? de todo mundo. É normal? É aceitável? O que fazer, o que né? fazer diante de um aumento desse pode? Perfeito. É assim, isso acontece, é raro, mas acontece muito, né? Todo santo ano. Todo mundo tem plano coletivo. Eu costumo dizer o seguinte, cara, pior do que o coletivo empresarial é o coletivo por adesão. E para minha felicidade, uma das vezes a OAB me convidou para dar uma palestra uma vez e os caras falaram para mim, e eu falei assim, eu vou, mas eu queria ter acesso ao contrato de vocês e saber o histórico de reajuste. E foi super, né? Vai lá, tranquilo e tal. E eu pude dizer, porque não estou dizendo contra a OAB. Estou dizendo o seguinte, cara, para os colegas, cara, ter um plano de saúde coletivo por adesão da OAB, para mim, é uma loucura. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, o que for. É uma loucura. Aquele que a gente era credenciado pela OAB? Exato. Eu adoro enquanto advogado, porque a cada 2, 3 anos esse cara me procura para ter que rever o reajuste, né? Porque assim, a gente costuma entrar com ação judicial buscando então rever os reajustes que foram aplicados. Porque assim, quer seja aí no plano empresarial, quer seja no coletivo por adesão, para colocar no teu exemplo que você acabou de sofrer. A grande dificuldade na prática é que essas operadoras não costumam comprovar sinistralidade. Porque, veja, num primeiro momento, seria possível. Se eu pensar na lógica de um plano de saúde empresarial, por que a lei não abarcou que o plano de saúde empresarial ficasse sob o crivo da ANS? Porque, em tese, você, enquanto uma empresa, teria poder de barganha. Sim. Você teria poder de barganha. Sim, sendo que meu plano é eu, minha esposa e meu filho. Não é? Só que tá ali você, o Brian, a Carol. Isso, como é que você chega no seu plano de saúde e fala, não é assim não. Não, essa cláusula tá errada. Isso aqui tá abusivo. Mostra a conta pra mim, né? Essa é a realidade, né? Você não tem a possibilidade de fazer isso. Agora, dentro de uma ação judicial, você consegue questionar. Aí a grande questão é assim, invariavelmente as operadoras de planos de saúde não provam a sinistralidade. Sabe o que é mais maluco? Essas empresas agora, elas estão fazendo uma questão que é mais ou menos assim. Elas juntam agora um relatório dessas grandes auditorias. E eu não vou nem dizer nos erros todos que essas grandes auditorias cometeram recentemente. Ao longo da história. Né? Para ficar aqui no país. Para ficar aqui. Só lá, não, vamos esquecer a quantidade de erros e de fraudes que já rolaram ali e tal. Vamos pegar então o relatório de uma empresa, uma grande empresa que a operadora, porque ela junta dizendo assim, não, fulano de tal auditou e chegou na conclusão de que o meu reajuste está correto. Aí você fala assim, caramba, está correto. E tem juiz que valida isso sem lei. E eu digo assim, não, vai na letrinha pequena desse negócio. A auditora, ela não teve acesso à base de dados. Ela diz assim, olha, quem me entregou a base de dados foi a operadora. E foi por amostragem. Ou seja, ela escolheu quais os clientes que ela vai quais os clientes que ela ia mandar. E aí ela pega a parte pelo todo. Aí ela valida, na verdade, o reajuste, mas ela não auditou todos os contratos ou a conta inteira. Quem entregou por amostragem foi a operadora de saúde. Evidente que isso não pode ser assim. Então, nós estamos caminhando para o fim. Então, para fechar e para tirar do exemplo pessoal e trazer para o exemplo de todo mundo. Quem sofre um reajuste, mesmo estando num plano dessa categoria, que é um plano empresarial, nem sempre empresarial.
ele tem os acessos, deve procurar um advogado se ele entender que o aumento foi abusivo. É um caminho para tentar... É um caminho. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, primeiro assim, você pode rever os reajustes de todo o período que você tem um contrato, e você pode até recuperar 3 anos de pagamentos que você fez a mais. Então, não é que você só pode anular 3 anos. Você pode rever até mais reajustes do que isso, mas o ressarcimento do que você pagou a mais se limita aos últimos 3 anos. Acontece que nem sempre isso compensa na prática. Tem muita gente que escreve para mim, por exemplo, acabei de sofrer um reajuste. Você está há quanto tempo no contrato? Putz, entrei há 1 ano. Não vai compensar, provavelmente, salvo se tiver muita vida, se estiver pagando muito caro, não vai compensar. Porque se eu pensar num custo de uma ação judicial, que pode ter que desdobrar numa perícia, então assim, você tem que ter ali uma expectativa de ganho alta, e tem que ter uma expectativa de se manter a uma necessidade ou a expectativa de que você deseja se manter nesse contrato de plano de saúde. Porque aí começa a ser interessante. Depois de 2 anos, 3 anos, já começa a ser interessante a possibilidade de você rever esses reajustes todos. E aí a gente pode estar falando de reduzir a mensalidade e recuperar o que o consumidor pagou a mais, porque é uma decorrência lógica. Tem gente que fala assim, mas como vai recuperar? Porque é uma decorrência lógica. Se eu vou anular um reajuste dizendo que paguei algo que não deveria ter pagado, logo... Tem que ser ressarcido. Tem que ser ressarcido dentro do meu prazo prescricional, que tem se entendido que é de 3 anos. Isso é muito importante. Perfeito. Elton, alguma coisa que nós não perguntamos que você gostaria de colocar? Cara, para mim é um prazer estar aqui com vocês dois. Muito obrigado, Sâmia, João. Cara, é uma honra para mim ser convidado. É um prazer para mim acompanhar vocês dois. É um prazer para mim poder referenciar clientes a vocês dois. Muito obrigado. É uma honra para mim mesmo, assim, porque eu sei que eles estão sempre muito bem assessorados. Então, muitíssimo obrigado. Eu espero ter sido útil a todo mundo aí. Sempre, útil, né? Eu posso dizer que aqui nessa nossa sessão rasgação de seda, a recíproca é total verdadeira, a gente sente muita segurança. Assim, a experiência, Elton, isso você nos ensina há mais tempo porque você se especializou muito cedo e isso é um mérito seu. Mas a experiência ensina que a gente não pode fazer de tudo, né? Que a gente precisa se limitar no nosso campo e fazer bem feito o que a gente consegue fazer. Então, muitas vezes, quando nos procuram com assuntos ligados a uma área muito específica, médica, a gente tem o maior prazer também em passar para você, porque o que a gente quer aqui é a segurança de que o meu cliente, ou quem foi o meu cliente, ou quem nos procura por alguma solução, ele vai estar bem atendido com você. Legal. Eu fico muito feliz, porque eu sempre digo assim, ninguém opera o coração com ortopedista, né? Ninguém quer operar o coração com ortopedista. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu saí da seara do direito do trabalho já há muito tempo. E era isso que eu ia falar, hein, Elton? Quando eu fiz faculdade com você, eu jamais imaginaria que você iria pro plano de saúde. Pra mim, você era um trabalhista típico. Pois é, mas e assim... Sindicalista. Eu jamais imaginei também que fosse pra essa área. A vida vai tendo seus caminhos, vai te levando. Né? Então a gente vai surfando as ondas. Eu fui pro civil e caminhei pro trabalhista. Comecei no civil forte. O João foi sempre trabalhista. E aí, Sâmia, quer completar alguma coisa? Só agradecer, Elton, muito obrigada. Foi muito prazer te receber. Eu acompanho você em tudo, adoro seus posts, tanto político como de direito, pessoal. Legal. Parabenizar pelo filhinho. Muito obrigado. Manda um abraço pra sua esposa. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado por tudo. E eu espero poder encontrá-los mais vezes, não apenas aqui, mas ao longo com certeza. da vida. Com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast Capital e Trabalho. Espero que vocês tenham gostado. É uma discussão bastante rica que daria pano para a gente ficar por mais meia hora, 1 hora, 2 horas, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Você pode procurar o Dr. Elton pelas redes sociais que vão constar aqui. Gostaria de que vocês curtissem, compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal, que a ideia é difundir informação de qualidade no mundo jurídico e também no mundo do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Elton, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Até mais.